Carlos Drummond de Andrade é homenageado de hoje no terceiro programa especial da série que apresenta a vida e obra de grandes autores brasileiros. Cronista, jornalista e principalmente poeta, Drummond tem características modernistas. Apostou em versos livres, sem rima, linguagem popular, simples. Para falar sobre o trabalho deste grande poeta brasileiro, eu converso no programa com o escritor Gustavo Dourado. Ele fez um cordel em homenagem a Drummond e teve a oportunidade de ler pessoalmente para o poeta no Rio de Janeiro na década de 80. A primeira entrevista do programa Iluminuras de hoje é com o baiano radicado em Brasília, Gustavo Dourado. Ele é autor de 16 livros e centenas de histórias em cordel. Gustavo, muito obrigada pela sua participação. Seja bem-vindo. Eu agradeço a oportunidade de estar aqui e hoje para falar da obra desse grande autor da literatura brasileira, o poeta Carlos Drummond de Andrade. E grande autor que você teve a oportunidade de entregar pessoalmente um cordel feito em homenagem a Carlos Drummond de Andrade. Me conta como é que foi esse encontro. Não foi só um, vocês tiveram vários encontros no Rio de Janeiro, né? Foram 3 encontros. Primeiro, eu tive conhecimento da obra do Carlos Drummond de Andrade a partir dos 11 anos de idade e nos anos 80 eu era estudante da UNB e tive a oportunidade de conhecê-lo pelo primo, também escritor, o Altran Dourado, que ganhou o prêmio Goethe e o prêmio Camões de literatura, e era muito recomendado e reconhecido, e eles eram colegas de Minas Gerais, também por indicação do professor Cassiano Nunes, que era da Universidade de Brasília, e o Drummond me recebeu muito bem porque ele gostava muito de cordel. Poucos sabem desse aspecto da biografia do Carlos Drummond de Andrade. Ele era cordelista, ele gostava muito, ele pesquisava. E como é que foi esse cordel? O que você escreveu ali? Era sobre a história dele? Foi uma homenagem? Na verdade, é um pupurri que eu faço com a vida e a obra dele, principalmente os livros e as fases do trabalho dele, né? E eu pus esse cordel no livro Cordelos, onde eu conto a história de 50 autores da literatura brasileira e portuguesa e conto um pouco sobre o Carlos Drummond de Andrade, que eu já tinha feito nos anos 80 e ele tinha gostado. Eu aperfeiçoei alguma coisa, mas o básico está ali, né? A essência do que eu li para ele está no livro Cordelos. Eu quero que você leia esse trechinho para a gente. Carlos Drummond de Andrade. O poeta lapidou a pedra, a palavra Minas por inteiro, a puta, a morte a cavalo, casa, morte do leiteiro, Carlos Drummond de Andrade, bom dia, amante brasileiro. Poeta do meio do caminho, para o que der e vier, alguma poesia, infância, numa cidadezinha qualquer, Carlos Drummond de Andrade, quadrilha, pintor de mulher. Mundo grande, nudez bela, esquecer para lembrar, os ombros suportam o mundo, sou fazendeiro do ar, boitempo a rosa do povo, num galope à beira-mar. José, sentimento do mundo, vence o medo, o lutador, os mortos de sobrecasaca, Drummond, vate criador, além da terra, além do céu, reconhecimento do amor. A Luiz Maurício Infante, primeiro conto, legado, os últimos dias na memória, viola de bolso toca o gado, a Carlos Drummond de Andrade, o nosso muito obrigado. Amor, um sinal estranho, amor tórrido, amor brando, viver amor e o seu tempo, aqui agora, até quando? Não se mate, salve o boi, amar se aprende amando. Viva Carlos Drummond de Andrade! Viva Carlos Drummond de Andrade, viva Gustavo também, que fez um cordel tão incrível. E imagino como é que foi a recepção dele, a emoção, porque é muito bonito. Ele realmente gostou, porque como ele era também cordelista e gostava muito, ele pesquisava. E assim, realmente o cordel ele toca, né, por esse sentido, porque ele trabalha a métrica, o verso e tem um contexto também biográfico, literário, né, da vida dele. Ele realmente gostou e inclusive me presenteou, né, com um poema inédito, Amanhece. O inédito está em o seu outro livro aqui? Está aqui na antologia da Academia Taguatinga de Letras, que é ditado pela Maria Félix
e eu fiz a organização. Vai ser lido pela primeira vez na televisão? Pela primeira vez na televisão, e acredito eu que, fora ele, o Drummond, o público agora vai tomar o conhecimento verbalmente, oralmente, pela primeira vez. Amanhecer. Amanhecer é o mais antigo sinal de vida sobre a terra. Amanhecer ainda é o mais novo sinal de vida sobre a terra. Amanhecer e vida humana entrelaçam-se na mesma luz. Carlos Drummond de Andrade. Gustavo, e a poesia de Drummond está nos acontecimentos mais banais, né? E o cordel também fala sobre tudo, é a crônica do dia a dia. Então, eu imagino que a tua trajetória na literatura acaba tendo essa referência muito forte da linguagem usada pelo Carlos Drummond de Andrade. Sim, exatamente. O Carlos Drummond de Andrade tinha essa veia, essa verve popular. Além da poética, o croniconto, né? A crônica do dia a dia, os contos. Então, a influência também lá de Itabira, né? Do sertão de Minas Gerais. E ele era um grande leitor também da literatura de cordel. E ele gostava muito dessa questão do cotidiano, escrevia muitas cartas também, né? Correspondia com Manuel Bandeira, com Mário de Andrade, Oswaldo de Andrade, Cora Coralina, né? E ele era um admirador da poesia e da cultura popular. E ele renovou a literatura sobre vários aspectos, era um poeta muito versátil e fez parte da segunda fase do modernismo, com a pedra no meio do caminho. Sim, o Drummond inicialmente era um rebelde, então ele questionou muito tudo aquilo que se vivia no Brasil no final dos anos 20, dos anos 30, o coronelismo, a ditadura Vargas, né? E o Drummond colocou lá, havia uma pedra, no meio do caminho tem uma pedra no meio do caminho. Então isso, ele cunhou essa frase poética que revolucionou, né? Ele ficou também mais conhecido por causa desse poema. Então essa pedra pode significar tudo, ela era política, ela cultural, ou seja, ele removeu essa pedra e conseguiu, com a alquimia da palavra, do verso, encontrar o santo graal da literatura, né? Carlos Drummond de Andrade. Então, essa pedra precisa, de vez em quando surgem essas pedras no meio do caminho e nós temos que remover. E o Carlos Drummond de Andrade removeu a pedra por meio da poesia, né? E nós temos que remover as pedras dos nossos caminhos todos os dias. E nós temos vários outros também poemas que quem está em casa, às vezes, não conheço muito a obra de Carlos Drummond, mas conhece sim, porque a gente tem. E agora José, a Quadrilha, isso, né? Tem mais alguns poemas para quem está querendo conhecer um pouquinho mais a obra de Drummond. Qual que é a porta de entrada? Olha, a porta de entrada dele é o Claro Enigma, né? E ele coloca essa questão da quadrilha, né, que é um tema bem atual em todos os sentidos. Eu acho que toda a obra dele é importante. E também, por exemplo, o Corpo, né? Corpo, que é uma obra recente, foi O Amor Natural, Esquecer para Lembrar. E lembrar também que o Drummond não foi apenas poeta, ele, além de coisa, ele também era contista e cronista, né? E pesquisador também, até genealogista. Servidor público também. Servidor público, ele foi do Ministério da Educação, né? E teve um papel muito importante dentro também do serviço público e ajudou também a construir, a lançar vários outros escritores poetas. Teve uma relação de amizade muito forte com Mário de Andrade, com Cecília Meirelles, com Clarice Lispector, né? Fizeram parte do modernismo também. Do modernismo. Todos esses a segunda geração do modernismo, a partir de Carlos Drummond de Andrade, né? Esses foram fundamentais para a modernização da literatura brasileira. João Cabral de Melo Neto e Guimarães Rosa, que também era um grande amigo do Carlos Drummond de Andrade. Eu queria falar agora sobre as obras dele. Você trouxe vários livros, tem até uma relíquia aqui, né, que é o volume 2, Nova Reunião. Qual que você destaca aqui, além desse, claro? Olha, eu destaco, além das antologias, a antologia poética, porque está praticamente 80% da obra dele, a Seleta, né, a Nova Reunião, a Reunião em 2 volumes, a Nova Reunião. Temos aí também o Esquecer para Lembrar, o Corpo, o Amor Natural. Todos esses trabalhos que estão aqui
são de destaque. E qual que é o principal legado desse grande poeta? Olha, o principal legado para mim é a obra dele, a vida, né? E a obra, né, que ele deixou, né? Cerca de 40 livros, e a modernidade, né, desse trabalho, a simplicidade da linguagem. Então, hoje podemos dizer que o Carlos Drummond de Andrade, pelo seu nível, pela qualidade do trabalho, ele está no mesmo nível de um Fernando Pessoa, né, de um Guimarães Rosa, de um Jorge Amado. Então, realmente, ele popularizou a poesia no Brasil, principalmente nas escolas, né? Foi muito importante para nós, porque deu um exemplo para a nossa cultura e para a nossa literatura. Então, eu acho que o melhor lugar do Drummond é esse, o legado dele é o humanismo, é o que falta hoje no mundo, ou seja, é a solidariedade, é a fraternidade, né? Que é necessário para que nós construamos uma sociedade mais justa, mais fraterna e mais humana. Muito obrigada pela sua participação mais uma vez, parabéns pelo seu trabalho. Eu agradeço a oportunidade e parabéns aí pelo programa Iluminuras. E obrigada a você também que acompanhou mais esta edição do programa Iluminuras. Lembrando que para rever é só acessar youtube.com/TV Justiça Oficial. Tchau, tchau.